quero compartilhar uma palavra muito forte que mudou muita coisa na minha vida quando essa ficha caiu. Que são os 3 estágios da fé. Todo mundo está aqui de manhã porque tem fé, senão não estaria aqui. Então você tem fé, ótimo. Mas qual é o estágio da sua fé? Porque você já viu que tem gente que tem fé e tem muito resultado na vida. Tem gente que tem fé e não tem nenhum resultado na vida. Vocês já viram isso? É comum. É muito comum. Por que isso acontece? Porque a fé tem estágios. A fé não é uma coisa engessada. Eu tenho fé, então deu tudo certo na minha vida. Não tenho fé, vai dar tudo errado na minha vida. Não é assim que é. Por exemplo, se a fé não tivesse estágios, Pedro não afundaria quando pela fé deu alguns passos sobre o mar, mas de repente afundou. A fé tem níveis. Muita gente fala que a fé tem tamanho porque Pedro foi um homem de pequena fé, mas na verdade Deus não dá a fé por tamanho, Ele dá a mesma medida de fé para todo mundo. Você que usa pouco e se torna um homem de pouca fé, ou tem gente que usa muito e se torna uma pessoa de grande fé, mas a medida é igual para todos. Mas é lógico que existem estágios. Então eu quero falar sobre o primeiro estágio da fé. O primeiro estágio da fé, a gente vê isso claramente no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. O povo de Israel saindo do Egito. Sabe quantas pessoas mais ou menos estavam com Moisés naquele deserto? Mais ou menos. A gente não tem um número exato. Mas eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas seguindo um só homem. Aquelas pessoas tiveram que ter fé para sair do Egito e ir para a Terra Prometida? Sim ou não? Sim. A pergunta é, qual é o nível, qual é o estágio da fé dessas pessoas? Eu chamo de estágio 1 da fé, que é quando você acredita porque está todo mundo acreditando. Esse é o estágio 1. Eu vou te dar alguns benefícios, mas a maioria dos prejuízos que você toma tendo só o nível 1 de fé. Benefícios, só tem um, você sai do lugar. Estou aqui no Egito, não tem nada acontecendo na minha vida, sou um escravo, não sei o que fazer, mas eu vi que todo mundo está saindo daqui, quer saber? Eu vou junto. Então você sai do lugar. É uma coisa boa, sim ou não? Claro. Você sai do lugar, antigamente você era escravo, agora você está rumo à sua liberdade. Mas você não sonhou com isso, você não acreditou nisso, você não botou como alvo, como meta da sua vida. Você fez porque todo mundo fez. Não tem nenhum problema nisso, só que é muito limitado, você fica preso no nível 1 da fé. Eu faço porque está todo mundo fazendo. Você sabia que muita gente que vai à igreja, vai porque todo mundo vai? Muita gente que participa de movimentos, por exemplo, a gente tem a Conferência Destino, uma vez por ano. A Conferência Destino acontece uma vez por ano. E às vezes eu entrevisto algumas pessoas, obrigado. Eu entrevisto algumas pessoas e pergunto o seguinte, o que você está fazendo aqui? A pessoa, eu vim porque minha prima veio. E ela fala feliz. Ela ri, ela só ri e fala assim, a minha prima veio, aí eu vim. Ela não criou nenhuma expectativa. Ela não está esperando nenhuma mudança de Deus na vida dela. Ela nem sabe por que está ali direito, mas como a prima foi, por que não? Passear em São Paulo. Minha prima pagou para eu vir. Então tem muita gente que se move pela fé, mas no estágio 1. Eu faço porque todo mundo está fazendo. Então, o problema do estágio 1 é que você só acredita se todo mundo também estiver acreditando. Você, na linguagem popular, é o famoso Maria vai com as outras. É igual quando chega a época de política. Você nem acredita em política. Você nem entende nada. Mas se está todo mundo votando fulano, vamos embora, deve ser bom. A gente faz porque está todo mundo fazendo. Quem está entendendo? Um monte de gente casou porque estava todo mundo casando. Você, por exemplo, faz parte de uma igreja, aí teus amigos começam a casar, tuas amigas começam a casar, fazer. Eu vou ficar para depois? Vou casar com esse mesmo. Não presta, mas sozinho eu não fico. Vai sofrer 30 anos da sua vida. Porque fez porque estava todo mundo fazendo. O problema de fazer porque está todo mundo fazendo
é que você não consegue lidar com o processo que a fé exige. Por exemplo, Moisés teve fé de verdade para falar: eu vou sair desse Egito, eu vou sair da escravidão e vou para a terra prometida. 2 milhões de pessoas vieram com ele, fazendo porque ele estava fazendo. Quem reclamou no meio do caminho? O povo. Quem ficava murmurando? Quem ficava, que saudade das cebolas do Egito? Quem ficava desejando voltar para o passado? Quem acreditou no nível 1. Quem acreditou porque Moisés acreditou. Quem acreditou porque os outros acreditaram. Quem foi porque é melhor ir com eles do que ficar sozinho aqui no Egito, então vamos embora. Essas pessoas são as que vão dar mais problema na sua vida. Essas pessoas são as que não têm resultado nenhum e pior, elas são um péssimo marketing para o nome de Deus. Porque elas dizem que são de Deus, divulgam o nome de Deus, mas não tem nenhum resultado que Deus promete. É terrível. É um péssimo marketing. O estágio 1 da fé é um péssimo marketing. Você faz porque está todo mundo fazendo. E o problema de você fazer porque está todo mundo fazendo é que quando as pessoas começam a fazer coisas erradas, você também segue. Porque você não tem uma direção própria, você não tem uma opinião própria, você não tem sua própria experiência, você faz porque os outros fazem. A mentalidade que surge quando você faz porque os outros estão fazendo, nesse nível 1 de fé, é a mentalidade de sobrevivente. Você começa só a querer sobreviver. Isso acontece muito, eu morei nos Estados Unidos um tempo. Isso acontece muito com os imigrantes. Você está aqui no Brasil, você fala: minha vida está uma droga. Eu preciso sair daqui. Aí você descobre que teu vizinho se mudou para os Estados Unidos. E ele está postando no Instagram carro bonito, sorrindo na porta da Disney. E você fala: meu Deus, e eu aqui sofrendo, quer saber? Eu vou para a América. O que ele não te explicou é que aquele carro não é dele. Que ele está só na porta da Disney, ele não entrou porque custa $200 para entrar, ele não tem esse dinheiro. E porque os outros se mudaram, eu conheci vários brasileiros sofrendo na América, porque fizeram porque os outros fizeram. Por que você está aqui? Não, é porque parte da minha família veio, meus primos, é porque um colega meu veio e se deu muito bem, mas depois que eu vi que se dá muito bem, né, tem que trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite. Aí eu só tenho que dormir 4 horas. Ninguém explica o processo. Então quando você faz porque os outros estão fazendo, você não aguenta o processo que qualquer nível de fé vai te exigir. Isso é muito poderoso. Você não consegue lidar com o processo que esse nível de fé exige. Todo nível de fé vai te tirar da zona de conforto. Mesmo no estágio 1. O povo não saiu do Egito? Saiu. Saiu da zona de conforto. Estou escravo, mas estou comendo cebola, tá bom? Estou escravo, mas estou dormindo, tá bom? Tem gente que se acostuma com a escravidão. Tem gente que prefere: eu fico aqui, estou sofrendo, estou escravo, mas estou comendo. Então, deixa quieto. Sair da zona de conforto é muito difícil para alguns, mas como está todo mundo saindo, eu vou junto, porque sozinho eu também não quero ficar. Então a fé é nível 1, eu faço porque os outros estão fazendo. O problema é que eu não aguento o processo, eu viro uma mentalidade de sobrevivente. Êxodo 16, 2 e 3 diz assim. Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Quantas pessoas murmuraram? Está escrito aí quantas? Todas. De 2 milhões, não foi 1,5 milhão que murmurou, não foi 800 mil, não foi 1,2 milhão. Todos murmuraram, todos falaram assim: droga, que eu estou fazendo aqui? Claro, eu fiz porque os outros fizeram. Não vou aguentar o processo. É lógico que eu vou jogar na cara, vou reclamar, vou sentir saudade do passado. É fé nível 1. Eu dei esse passo de fé porque todo mundo deu. Todos murmuraram contra Moisés e Arão. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar a gente de fome e matar toda essa multidão. Eles não só reclamam, eles começam a jogar na cara de Moisés. No Egito eu era escravo, mas comia carne. No Egito eu era escravo, mas eu tinha pão. Aí você me tira de lá
para morrer de fome aqui, não. Esse é o problema de você se mover pela fé dos outros. Você vai ser uma pedra no caminho dessa pessoa. Esse é o problema de você se mover na fé do estágio 1. Que é a fé que você faz porque está todo mundo fazendo. Você vai reclamar, vai murmurar. E pior, sabe qual é o pior de tudo? Não vai entrar na terra prometida, ou seja, não tem resultado. É um tipo de fé que não dá resultado. A única vantagem da fé número 1, do estágio 1 da fé, é que você sai do lugar. Isso é verdade. Mas quando você sai do lugar, começa a ser mais difícil do que fácil, porque você fica se comparando com o passado. Quem é um pouco inteligente não consegue se comparar com o passado. Sabe por quê? Porque quem é um pouco inteligente sabe que o passado nunca vai voltar. Você não precisa ser muito inteligente para entender que comparar sua vida de hoje com o passado é a maior besteira que você faz. Só traz sofrimento, só traz ansiedade, só traz depressão, só traz problema, porque o passado nunca vai voltar. Eu não sei quem aqui é nostálgico, mas eu sou bem nostálgico. Eu fico, minha época de criança, que eu era feliz lá naquele bairro. Eu cresci num bairro chamado Vila Cosmos, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu ficava, meu Deus, tal. Mas a nostalgia é pelos momentos felizes que eu tive, não pelo bairro. Porque quando eu volto lá hoje, eu não consigo nem ficar 10 minutos. É um bairro abandonado, pobre, todo pichado. Mas como eu tive momentos, eu jogava bola no final de semana com meus amigos, tenho 2 irmãos, então a gente brincava muito junto pelas ruas ali. Eu tenho saudade dos momentos e não do lugar em si. É que como o lugar está inserido, quando eu fecho os olhos eu vejo esse lugar. Mas por ser um pouquinho inteligente, eu consigo entender que eu não quero voltar para lá. Que não tem nada lá que vai melhorar minha vida mais. O passado está no passado. Por mais que eu feche os olhos e tenha momentos bons, lembrando de algumas coisas, eu nunca mais vou dar um passo para o passado. Acabou. O problema da fé número 1, da fé estágio 1, é que você está andando para frente e dando uma olhadinha para trás. Quem está olhando para frente, dando uma olhadinha para trás, cria muitos problemas. Quer ver como você cria problemas? Tem alguns casais aqui. Você está com a sua esposa andando para frente. Do nada você olha para trás. O que sua esposa vai fazer, querido varão? Está olhando para onde? Primeira coisa, Janine já vai me perguntar. Está olhando para onde? Não quer nem saber o que é. Dá aquele puxão, né, irmão? Isso aí. Se for Janine, ela já bota aqui o pé aqui, já me dá a gravata aqui, já me derruba no jiu-jitsu. Ou seja, ninguém que está do seu lado admite que você olhe para trás. Mas o Egito estava assim, ó, andando para frente e olhando para trás, andando para frente e olhando para trás. Por isso não entraram na terra prometida. Perdão, o povo de Israel saindo do Egito estava assim, andando para frente e olhando para trás. Esse estágio 1 não te leva a nada. Se você só faz porque os outros estão fazendo, você só se move porque está todo mundo se movendo, se você só acredita em Deus porque está na moda, está todo mundo fazendo, gente, os 3 caras que eu mais admiro na internet falam de Deus, então eu também vou. Se você está nesse nível de fé, saiba que você vai até sair do lugar, só não vai chegar a lugar nenhum. Sabe onde é que esse povo, que foi porque Moisés foi e morreu, onde eles morreram? No deserto. Não entraram na terra prometida. Só 2 de 2 milhões de pessoas, somente 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Caleb, dessa geração. Só 2. Só para você ter uma ideia da porcentagem de chance que você tem de ter resultado com a fé estágio 1. É quase 0 a chance. Então eu te aconselho você fazer uma autoanálise agora. Você que está me assistindo na internet, faz uma autoanálise agora. E talvez você tenha até que escrever aqui nos comentários isso. Tiago, eu sinto que eu estou no estágio 1. Eu só acredito que os outros acreditam. Eu sou crente, ou seja, eu acredito em Deus porque meus pais acreditam, mas eu mesmo nunca tive uma experiência. Hoje uma luta que eu tenho 4 filhos, é fazer meus 4 filhos acreditarem em Deus por eles e não porque me veem. Porque senão, eles vão caminhar na fé estágio 1. E eu sei a bagunça que fica a vida de alguém que tem fé estágio 1.
Está indo na igreja porque a esposa vai, estou indo na igreja porque meu pai vai, estou indo aqui porque é legal, meus amigos estão aqui, ninguém me faz mal, então tá bom. Ou seja, estágio 1, faço porque os outros estão fazendo. Eu não quero que meus filhos fiquem no estágio 1. Mas nós temos outro estágio. Nós temos o estágio 2. Para que vocês saibam, em termos de porcentagem, a maioria das pessoas estão no estágio 1 da fé, tá? Só para você cair para trás e saber que a maioria das pessoas que batem no peito e falam, eu sou de Deus, estão no estágio 1. Elas dizem que são de Deus porque está na moda, porque todo mundo faz, porque a família porque o pessoal está indo, porque o marido está indo na igreja, porque a esposa está indo. Ou seja, mas ela mesmo não... Ela não tem uma fé própria, ela não tem uma crença própria. A maioria das pessoas, ou seja, mais de 50% das pessoas que se dizem de Deus, que dizem ter fé, estão no estágio 1 da fé. O segundo estágio é um estágio muito conhecido. E muita gente seguiu Jesus no segundo estágio. É o estágio, eu acredito porque vi. Eu acredito porque vi. Ou seja, eu estou aqui, não acredito em nada, estou aqui na igreja. De repente, o aleijado levanta do meu lado e fala, meu Deus, o que foi isso? Falo, Jesus curou o aleijado. Eu vi, não tem como falar que não foi. Cego enxergar, casamento ser restaurado, testemunho. Quem aqui já escutou um testemunho de alguém de cura, de libertação, era alguma coisa, de restauração de família que te deixou arrepiado? Você falou, você acreditou muito mais em Deus depois desse testemunho? Já passou por essa experiência? Eu já. Mas esse é o nível 2 da fé. É quando você acredita porque viu, ouviu. Você teve contato com alguma coisa que te fez acreditar. E muita gente que seguiu Jesus na época de Jesus, só seguiu porque Jesus fez milagre. Poucas pessoas seguiram e falaram, nossa, esse ensinamento é transformador, esse homem é um revolucionário, vou segui-lo. Poucos foram assim. A maioria foi, ele dá vista aos cegos, ele levanta os aleijados, ele ressuscita mortos. Vou colar nesse homem. Está errado? Não, está errado não. Mas é a fé número 2, é o estágio 2 da fé. O problema do estágio 2 da fé é que quando você deixa de ver, você também deixa de acreditar. Eu fui crente a minha vida toda. Em 2014 eu quebrei, quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente, estava sendo humilhado, chutei a parede e falei, Deus não existe. Eu falei isso, comecei a brigar com Deus. Se Deus existisse... E por que eu entrei nessa crise com Deus? Porque era fé 2, estágio 2. Se Deus não está fazendo, então ele não existe. Eu preciso ver para acreditar. Quem está pegando isso aqui? É muito forte. Se eu não estou vendo, então Deus não existe. Se eu não... Ou seja, a fé estágio 2 só funciona se eu estiver vendo. Aí deixa eu te dar uma notícia, aí até o ímpio acredita. Aí até o pecador acredita. Aí é fácil. Quem vai duvidar se o aleijado levantou, meu Deus? Quem vai duvidar se o cara era bandido, era traficante, era não sei o quê, e hoje pagou suas contas com a sociedade e está servindo a Deus? Quem vai duvidar? O cara, todo mundo viu que ele era assim, agora não é mais. Quem vai duvidar de uma restauração de um casamento que já tinha acabado? Quem vai duvidar de um cara que estava morto e ressuscitou? Não dá para duvidar, nem a ciência duvida. João 20, de 26 a 29. Evangelho de João 20, de 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Isso aqui vai explicar exatamente a fé estágio 2. Aqui Jesus já estava ressuscitado, os discípulos estavam trancados numa casa e as portas estavam fechadas. E a Bíblia diz que Jesus entrou e ficou no meio deles. Jesus entrou como? Se ele já estava ressuscitado. Jesus ou atravessou a parede, ou se materializou. Ele fez alguma coisa sobrenatural. Ele fez alguma sobrenatural, porque as portas estavam trancadas e Jesus se pôs no meio dele. Apareceu, no meio deles. Olha isso aqui. E Jesus fala, paz seja com vocês. Em hebraico, Jesus disse shalom. E Jesus disse a Tomé, foi direto para Tomé, que era o que não acreditava em nada.
coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. E mostrou as mãos furadas. Estenda a sua mão e coloque do meu lado. E pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, acreditou? Felizes são os que nunca viram e creram. Mas a gente tem que lembrar aqui que tem uma coisa engraçada, que Jesus se materializa e ainda assim o Tomé fala, Tomé fala assim, pode ser que não, pode ser mágico também faz. Esse é o problema da fé número 2. É que não basta ser um milagre, tem que ser um milagre que te convença. Você quer ser convencido. Você quer ser convencido. Não me convenceu não. Tem gente que vê o aleijado levantando e fala assim, mas podia não ser um aleijado que sentou na cadeira e fingiu, né? O problema é que da fé estágio 2 é que você quer ser convencido pelo que está vendo. Então Jesus se materializa no meio deles. Tomé ainda não acredita. Então Jesus, percebendo que Jesus lê mentes e corações, ele bota a mão furada e fala: Tomé, toca aqui, vê se é isso mesmo. Lembrando que naquela época não tinha cirurgia plástica, não tinha um pronto-socorro. Se furasse a mão, você ia sangrar até morrer. Jesus estava com as mãos furadas, em pé, inteiro, fisicamente falando: toca aqui, bota a mão aqui no rasgo que fizeram do meu lado, bota a mão aqui. Aí Tomé coloca. E aí Tomé cai de joelhos e fala: Senhor meu Deus. Aí ele acredita. Não é só porque viu não, porque viu do jeito que lhe convenceu. Porque Jesus já tinha se materializado antes e ele ainda não estava convencido. E aí Jesus fala algo muito forte. Ele fala assim: Tomé, você só acreditou porque viu? Mas bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que não viram e creram. Aqui a gente entra no estágio 3 da fé. Esse é o estágio que dá resultados sobrenaturais. É quando você acredita sem duvidar. Quando você acredita sem duvidar, você entra no estágio 3 da fé. No método Destiny, eu acho que você teve com a gente no método, né? Eu lembrei de você, você também teve? No método Destiny tem um princípio, eu ensino 12 princípios milenares para você viver uma vida de paz e prosperidade. Tem um princípio que é o princípio da fé. Só que eu ensino de forma técnica, não de forma somente bíblica, mas de forma técnica, como a fé tem efeito na sua vida. E qual é a melhor definição de fé? Fé é acreditar sem duvidar. É acreditar sem duvidar. Esse é o estágio 3 da fé. Eu não preciso ver, Deus não precisa provar nada, eu não faço porque os outros estão fazendo, eu faço porque eu mesmo sei que se Deus falou vai se cumprir. Acabou. Romanos 4, 18, 20. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Vou repetir. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Pronto, essa é a fé estágio 3. Deus fala para Abraão: vou fazer de ti uma grande nação. O que o Senhor quer dizer com isso? Que reis vão proceder de ti. Eu sinto que o meu corpo não tem mais vitalidade, eu tenho 100 anos, minha esposa tem aproximadamente isso, o ventre dela não tem como gerar mais nada, mas eu acredito sem duvidar. Ou seja, o versículo de Romanos começa assim: contra toda esperança, em esperança creu. Isso é muito forte. Está tudo ao contrário, mas eu acredito. Eu não preciso de nenhum sinal para acreditar. Esse é o estágio 3.
Eu não preciso que Deus faça alguma coisa, só para eu saber, Deus, se é isso mesmo. Eu não preciso, eu já acredito e acabou. Está escrito, eu acredito. Deus falou, eu acredito, sem duvidar. Esse estágio 3 é o estágio que você pode se apegar às promessas divinas e ter certeza que elas vão se cumprir na sua vida. O que Deus falou através da sua palavra vai acontecer na sua vida. Então, se Deus prometeu uma vida de paz e prosperidade para você, vai acontecer. Se Deus prometeu restauração para a tua família, vai acontecer. Se Deus prometeu a cura dessa enfermidade, vai acontecer. Não importa, eu não preciso de ver nada para acreditar, eu não preciso que alguém vá comigo na igreja para acreditar, eu creio sem duvidar. Mesmo contra toda esperança e em esperança eu acredito. Aqui você passa para um novo nível de resultados. Eu já não sou igual o povo do Egito, que dou o passo de fé porque todo mundo está dando. Eu já não sou igual aquele povo que seguia Jesus porque acreditava porque via os milagres. Agora eu não preciso de nada para acreditar. Estágio 3 da fé. É aqui que as coisas começam a mudar na sua vida. O que eu estou vivendo hoje é porque eu usei o estágio da fé. Infelizmente, muito infelizmente, podia estar vivendo isso desde criança, mas o meu estágio 3 da fé começou de 7 anos para cá. Quem dera eu pudesse ter acreditado na palavra de Deus desde criança, porque eu fui exposto à palavra desde criança e não tive esse nível de fé, que hoje eu estaria, sem dúvida, ajudando muito mais gente. Mas de 7 anos para cá, eu passei para o nível 3 de fé. O que é o nível 3 de fé? Deus me dá uma visão de alguma coisa, eu não preciso olhar para a conta bancária para pedir permissão para fazer. Porque se Deus falou, eu não preciso pedir permissão para nada, nem para o meu gerente de banco, nem para o meu advogado, nem para ninguém. Vai acontecer. O nível de fé 3 é quando você não consulta o que tem no bolso para saber se pode dar o próximo passo. Você sabe que vai acontecer. Esse estágio 3 da fé, ele faz você sonhar coisas muito grandes e não é acreditar não, é ter certeza que vai acontecer. Não é só acreditar, é ter certeza, já aconteceu. Mas é muito difícil, mas é que o marido já saiu de casa. Vai acontecer. Mas aqui o diagnóstico já chegou, vai acontecer, é sem duvidar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Fala, Tiago, e aquilo que eu acreditei muito e não aconteceu? Por exemplo, ano passado, a gente batalhou 9 dias no hospital com a minha mãe antes dela falecer. Todos os dias eu ia no hospital. Eu ajoelhava na beira da cama e falava, Deus, faz um milagre. 9 dias orando. Do 8º para o 9º dia, eu não pude entrar no quarto. Então a enfermeira falou assim, só pode ficar do lado de fora, mas tinha um vidro que eu ajoelhei do lado de fora, no meio do hospital, no corredor do hospital. E pela primeira vez eu mudei a oração. Eu falei, Deus, minha mãe já está sofrendo, ela já estava emagrecendo muito, já estava dando vários danos cerebrais. O médico falou, olha, o tempo que ela está em coma já está danificando muito o cérebro. E pela primeira vez eu dobrei meus joelhos e mudei a oração. Eu falei, Senhor, eu tenho pedido um milagre todo esse tempo. Mas como diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para os seus próprios interesses. Eu falei, o meu interesse realmente é ver minha mãe restabelecida. Mas hoje, pela primeira vez, eu mudo minha oração. Seja feita a tua vontade. Naquela madrugada ela partiu. Mesmo que você tenha o estágio 3 da fé, se você pedir algo que é contra a vontade de Deus, como ele vai fazer? Se ele sabe o que é melhor para você. E eu tive que mudar minha oração sem enfraquecer minha fé. E no enterro da minha mãe, emocionalmente eu estava melhor do que no tempo de hospital, porque mesmo o enterro sendo a parte mais dramática, é quando você tem que descer o caixão na terra, eu sabia que aquilo que estava acontecendo era o melhor para mim, era o melhor para minha família e o melhor para ela, porque Deus não erra. Então eu falei, Deus, tu fizeste a tua vontade, agora me consola, consola meu pai, que viveu 46 anos com essa mulher. Consola meus irmãos, agora faz o que eu não consigo. Faz aquilo que o terapeuta não vai resolver. Se essa é a sua vontade, agora cuida da gente. Deus está cuidando.
O estágio 3 da fé, você já não está preocupado se Deus vai fazer ou não. Aqui que entra a grande revelação. No estágio 3 da fé, acontecendo ou não muda o que você acha sobre Deus e o que você acredita. Porque você acredita tanto, é tanta fé, que aconteceu o contrário do que você pediu. Você falou, que bom, Deus sabe de tudo. Ou seja, no estágio 3 da fé, nada mais te abala. Você se torna inabalável. Você não está no deserto murmurando como o povo de Israel. Você não está lá na Galileia só acreditando se vê alguma coisa. Se Jesus fizer milagre, eu acredito. Não, você é inabalável. Você está com pouco, você acredita. Você está com muito, você acredita. Você não tem diagnóstico, você acredita. Com diagnóstico, você também acredita. Ou seja, nada que acontece fora muda o que você acredita por dentro. Nesse estágio 3 da fé, você pode ter certeza que os resultados aqui na terra começam a acontecer, porque a terra não suporta o peso da fé. Nenhuma porta fechada suporta, nenhuma tranca espiritual suporta o peso da fé. Quando você está na fé estágio 3, nenhuma porta fica fechada. Tudo que foi programado para a sua vida começa a chegar. Deus começa a adiantar coisas, te tirar de processos para as coisas facilitarem para você. Por causa da fé, porque quanto mais fé você tem, ou seja, quanto mais você está avançado no nível de estágio na fé, mais Deus sabe que pode confiar em você. Como é que Deus vai dar uma missão importante, ou vai dar uma grande bênção para quem está no estágio 1, se Ele nem sequer vai valorizar a bênção? Como muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, e não vieram, não valorizaram a bênção. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender com isso. Se nós queremos ter resultados nessa terra, não depende só da nossa capacidade. Claro, você vai ter que fazer a sua parte. Não depende só do teu talento e da tua habilidade. É claro que isso é importante. Mas os resultados mesmo. Porque quanta gente talentosa você conhece sem resultado? Quanta gente cheia de habilidade você conhece e está endividada? Quanta gente, tão boa de tratar, com network gigantesco, está com a família destruída. No final não é só isso que resolve. O que resolve mesmo é a nossa fé. E não basta ser qualquer fé. Você tem que estar no último estágio da fé. Você tem que estar acreditando sem duvidar, acreditando sem precisar ver nada. Você precisa acreditar como Abraão acreditou. Contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança creu. Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu fiz um post com o Dr. Augusto Cury. Foi um homem que me incentivou a escrever o primeiro livro. Eu já queria escrever. Só que em 2014, quando eu lancei esse meu primeiro livro, eu conheci o Dr. Augusto em 2011 para 2012, eu era absolutamente ninguém me conhecia. Hoje algumas pessoas me conhecem, pelo menos aqui 20 pessoas me conhecem. Mas ninguém me conhecia naquela época. Ele acreditou em mim. Ele falou, não, Thiago, escreve assim, escreve assado, eu vou prefaciar o seu livro. Imagina, um escritor com 50 milhões de livros vendidos prefaciar o teu livro. Aí hoje de manhã eu fiz um post, honrando ele, agradecendo, com antes e depois. E eu lembro, quando ele falou, publica que vai dar certo, eu já tinha escutado de 4 pessoas muito importantes para mim, que ia dar errado. E o pior, eu mesmo não acreditava muito por causa do meu déficit de atenção, eu tinha muita dificuldade de escrever. Eu tenho muita dificuldade de parar e ficar 1 hora concentrado numa coisa. Eu acho que isso quase nunca aconteceu. Eu tenho que fazer um exercício muito forte, mental, criar um ambiente para eu parar 1 hora para fazer uma coisa só. E eu tenho 8 livros publicados que eu escrevi. Eu mesmo não acreditava muito. Mas como pode? É improvável que eu vire um grande escritor. Mas um homem que era muito maior do que eu, falou assim, se você fizer, vai dar certo. Isso foi de 2013 para 2014. Ou seja, eu estava em que nível de fé? 2, porque eu acreditei, porque eu vi.
Eu vi alguém grande, eu vi alguém com 50 milhões de livros vendidos e falou, é bom o livro, pode publicar. Porque se eu tivesse o nível 3 naquela época, eu não precisava da opinião de ninguém para publicar o livro. Eu ia acreditar e acabou. Isso mostra o seguinte, a fé é evolutiva. Olha que bênção. Olha, graças a Deus, agradece a Deus. Isso quer dizer que o estágio de fé que você está, você não vai morrer assim. Dá para evoluir. O nível de fé, o estágio de fé é evolutivo. Você consegue passar do nível 1 para o nível 2. Você consegue passar do nível 2 para o nível 3. Qual é a prova disso, Tiago? Porque 2 milhões de pessoas no estágio de fé nível 1 ficaram no deserto, mas duas pessoas só, Josué e Caleb, entraram. Porque só 2 de 2 milhões evoluíram a fé no processo. Só para você entender que é possível evoluir a fé? Mas é difícil? Muito. Qual é a porcentagem, Tiago? De 2 milhões de pessoas, 2 conseguem evoluir a fé. Porque você vicia no tipo de fé que tem, porque você acredita que essa fé que você tem é a verdade. Porque ela já te deu micro resultados. Aí você acredita, então não preciso mexer, está dando o resultado que eu tenho aqui. Como você não tem ideia do futuro, você não sabe o que é resultado de verdade. Eu lembro quando eu casei com o Janine, eu falei, meu sonho é poder trabalhar num lugar que eu ganho 5 mil reais e ter um apartamentinho numa rua que era lá do meu bairro, desse bairro que eu fui criado, que é um lugar horrível. Mas na minha época, isso era o melhor que eu podia ter. E se Deus me desse, eu ia falar, pronto, Deus realizou meus sonhos. E talvez eu estivesse lá até hoje, e detalhe, feliz. Porque afinal de contas eu sonhei e conquistei. Mas Deus é tão misericordioso que Ele fala, não, meu filho, eu tenho planos maiores, meus caminhos são muito melhores que os teus caminhos. Meus projetos são mais altos que os teus. Se você confiar, se você deixar eu te colocar no processo certo, vai gerar o resultado certo. Se você evoluir a sua fé, eu te coloco em lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano. Então, nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida, que a tua fé vai evoluir. A sua fé vai evoluir, você não vai ficar no mesmo nível de fé. Eu não admito, Tiago, não admito ficar no mesmo nível de fé. Eu quero continuar crescendo em fé, porque a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Antes da glória tem fé. Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer crescer na fé primeiro. Mas é de fé em fé, depois é de glória em glória. Então cresça na fé e esteja preparado para a glória. Deus abençoe. Paz e prosperidade.